Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? A pedidos, eu estou fazendo de novo a live que eu fiz com o Rafael Campos lá, que a gente falou sobre a questão de como falar em público. Se vocês verem, cada pessoa está totalmente abatida hoje. Acabei de sair de uma sessão maravilhosa, foi muito legal. E aí, terminei a sessão, a produção falou assim, vamos fazer de novo? Nós vamos fazer de novo. Porque a produção fala, gente, eu cumpro. Você que vai entrando aí, compartilha a live. Já entra, compartilha, fala um oi aqui. Hoje eu tô fazendo a transmissão direto no meu computador. Eu vou aqui, ó, e vou conseguir ver os coraçõezinhos de vocês ainda assim. Eu vou compartilhar uma live aqui, ó. Peraí, vamos lá, compartilhar. Compartilhar público. Isso! Janete! Está me assistindo, Janete? Que saudade! Nós estamos comendo nossa cestinha, Janete. O duro é que as coisas estão tão corridas, né? É um monte de coisa, gente do céu, um monte de coisa. Adoro quando as coisas estão corridas. Quem vai entrando aí falando oi, me manda muito coração. Embora o Rafael Campos não esteja aqui para competir comigo em relação aos corações, eu quero que vocês mandem muitos corações. Quem vai entrando já vai compartilhando, convida seus amigos, porque vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Porque a última live ficou cortada e as pessoas falaram assim para mim, Glaucia, a hora que você ia responder, cortava. E olha, gente, por incrível que pareça, não foi nenhum tipo de estratégia, tá? Juro pra vocês que não foi estratégia. Realmente, a hora que a gente ia falar, ia responder, daqueles cortes na internet, saiu tudo picado as coisas. Então, se você tá me assistindo, fala aí pra mim, fala de onde você está falando. Quem está acompanhando os vídeos, coloca pra mim, fala dos vídeos que você tá achando nos vídeos, se estão gostando dos vídeos. Então, para começar, primeiro eu quero dar um recado para vocês, lembrá-los de que dia... Agora esqueci o dia, peraí, gente, deixa eu só relembrar o dia aqui, porque é muita coisa, muita demanda. Deixa eu ver aqui, que nós vamos ter o treinamento presencial lá na The Campus Academy, tá? Só vou abrir aqui para eu lembrar o dia certinho, porque a gente mudou o dia, né? Vamos lá? Dia 18/4, lá na The Campus Academy, nós vamos ter um treinamento específico sobre como falar em público, como vencer o medo de falar em público. E essa live a gente vai falar justamente sobre isso também, sobre vencer o medo de falar em público. Eu estou reprisando a live porque a gente fez a live lá na The Campus, lá com o Rafael, mas o que aconteceu? Acabou cortando muito e muitas pessoas ficaram com dúvidas e perguntas e a gente vai reprisar. Antes de começar a entrar no assunto propriamente dito, porque eu sei que você vai compartilhar, nesse exato momento você vai clicar aí no compartilhar, e eu consigo, gente, ver o coração de vocês aqui no computador agora. Olha que excelente notícia. Estou conseguindo ver todos os corações que vocês estão mandando. Então, antes de você entrar no assunto propriamente dito, eu quero mostrar alguns livros, né, que eu tenho sobre essa questão de falar em público e deixar a dica para você que quer desenvolver. Se você tem dúvidas em relação à questão de formação de uma competência, você pode ir lá no meu canal do YouTube, Glaucia Passarelli Coach. Lá eu tenho alguns vídeos onde eu falo especificamente sobre competências. E o fato de falar em público, comunicação é uma competência que precisa ser desenvolvida. Para a gente desenvolver uma competência, o que a gente precisa fazer? Primeiro ponto é ter o conhecimento, tá? Então, quando a gente fala de leitura de livros, nós estamos falando de adquirir o conhecimento técnico básico para começar a colocar em prática para exercitar aquele tipo de comportamento. Então, o primeiro livro que eu tenho para falar para vocês é esse daqui, ó. Ah, olha só, fica. Tá vendo? Faça como Steve Jobs. Ele fala sobre como você montar apresentações que são super interessantes, apresentações que vão prender a atenção do teu público, que vão trazer o teu público para perto de você, que vão conseguir fazer com que você interaja com o teu público. O outro livro é esse daqui, que é super legal, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ele te dá uma série de técnicas de negociação, de venda, de entrevista, para estabelecer networks, para liderar e convencer as pessoas através do seu discurso, tá? Então, mais uma dica aqui. Além disso, para quem não conhece o TED é fantástico, tem várias palestras desse tipo desse segmento na internet, no YouTube, e as palestras são palestras pequenas, de 20 minutos, onde a pessoa tem que passar o conteúdo dela em 20 minutos e prender a atenção da plateia. Se você nunca assistiu a palestra do TED, digita lá no Google TED, você vai ver um monte de palestra legal. E esse daqui fala sobre falar, convencer e emocionar as pessoas. Como se apresentar para grandes plateias. Então, se você
quer desenvolver essa habilidade para se apresentar, para falar em público, para fazer palestras, é ideal para você. Outro livro que é fantástico, As Armas da Persuasão. Você vai aprender técnicas nesse livro para prender a atenção das pessoas, se comunicar melhor com as pessoas, até mesmo de forma escrita. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando não só do ato simplesmente de falar, mas também do ato não verbal, da comunicação escrita, que é fundamental para dominar essa competência, você também saber escrever. Outro livro, um clássico, do John Maxwell, Todos se comunicam, poucos se conectam. Ele fala da importância da comunicação dentro da questão da liderança, que um líder respeitado ele tem que saber se comunicar bem para ele ter o respeito da equipe dele. Gente, quem vai entrando, vai falando oi aqui, coloca oi aqui para eu ver que você está aqui, porque eu não consigo ver quem entrou na live. E aí você coloca bastante coraçãozinho para mim e compartilha a live, tá? Outro livro bacana, esse daqui que é o do TED também, Talks, que é um guia oficial para falar em público. Então, se você tem dificuldades para falar em público, esse livro fala especificamente para você que tem dificuldade de falar em público, para dar esse conhecimento técnico. Mais um clássico, Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Esse é um clássico. Quem nunca leu o livro desse cara tem que ler, porque ele é referência nessa área de comunicação, de conexão com as pessoas. Mais um livro, Como Se Tornar Inesquecível, outro clássico, né? 10 elementos essenciais para ser lembrado. Então, do que não adianta fazer uma apresentação se a apresentação não funciona? Oi, Carlinha! Seja bem-vinda, Carlinha, compartilha aí. Hoje a gente vai falar sobre falar em público. Você tem dificuldade, Carlinha, de falar em público? Se tiver dificuldade, coloca aqui para mim. Mais um, gente. Tem o primeiro livro dele, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E esse daqui é o segundo, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, tá? Então, ele é bem interessante porque ele fala sobre essa questão da comunicação. Como é que eu comunico, como é que eu passo informações através, especialmente, de redes sociais. Mais um outro livro, Como Se Apresentar para Alcançar Sucesso. Ele fala também sobre a comunicação, sobre networking. Esse livro é bem legal porque ele traz um monte de ferramenta prática para você colocar no seu dia a dia. Então, você vai lendo e vai aplicando as ferramentas para desenvolver a competência. E no final, a arte de ler mentes. Tá vendo? Esse daqui vai falar sobre como você consegue a linguagem não verbal, né? Muitas vezes a gente fala e o nosso corpo fala outra coisa. Então, esse livro, ele traz um pouco sobre essa questão do não verbal, ok? E aí, gostaram das dicas? Gostaram das dicas, gente? Se gostaram das dicas, já colocando muito coração aqui para mim. Esses livros são excelentes para você que quer aprimorar ainda mais o seu hábito, a sua vontade, a questão de falar em público, esse tipo de habilidade. Se você ainda não compartilhou a live, compartilha. Se você conhece algum amigo que tem medo de falar em público, que tem insegurança, que na hora de falar em público tá tremedeira, a boca seca, etc., o que você vai fazer? Você vai convidar essa pessoa para entrar nessa live. Então, eu vou esperar um pouquinho para você convidar essa pessoa, chama essa pessoa para participar da live, manda ela vir aqui, porque hoje a gente vai falar, a gente está fazendo uma reprise da live, na verdade, do assunto da live, né? Não é da live, do assunto da live, que foi feita lá na sexta-feira no The Campus. No entanto, o que aconteceu? Cortou o som e aí muitas pessoas começaram a entrar em contato comigo, falando que na hora que elas queriam ouvir, aí caía, aí não dava certo. Quem vai entrando, fala um oi aqui, vai falando um oi aqui para mim. Então vamos lá. Estão prontos? Vamos começar? Vamos começar sobre a questão de... Hoje eu quero dar para vocês 3 dicas, né? 3 pequenas dicas que você pode começar a praticar para vencer o teu medo de falar em público. Primeiro ponto, vamos entender o seguinte. Todo ser humano é um ser social, tá? Então, está incutido em nós a habilidade... Oi, Fer! Seja bem-vinda! Beijo! Fernanda, querida, minha coach. Está incutido em nós a habilidade de comunicação. Glaucia, até uma criança de colo se comunica? Sim, a criança ela se comunica através do choro. Então, quando ela tem fome, o que ela faz? Ela chora, a mãe vai lá e dá comida para o bebê, mesmo que ele não saiba falar. Então, a gente precisa entender que o ser humano, ele tem em si essa habilidade de comunicação.
Lembrando que a comunicação não envolve simplesmente a questão da fala. A comunicação envolve a questão da minha expressão corporal, envolve os meus gestos, envolve sim as minhas palavras. Comunicação envolve minha linguagem escrita, a forma como eu escrevo, a forma como eu consigo passar uma informação, a clareza, a assertividade. Então são uma série de componentes. Nesse vídeo, a gente vai falar, nessa live, a gente vai falar especificamente sobre o medo de falar em público, tá? Porque se eu pego o tema comunicação, é extremamente abrangente. Então, a gente está falando sobre a questão do falar em público. Se eu sei que o ser humano é um ser social, que o ser humano tem em si essa questão da comunicação nata, né? É uma habilidade que às vezes que praticamente nasce com a gente, a forma de se expressar, de interagir com o mundo. Por que alguém desenvolve o medo de falar em público? Não faz sentido a gente pensar dessa forma. Então, eu já tive pessoas que passaram, vieram conversar comigo, ou que acabaram passando por um processo, que elas chegam e falam assim, eu não consigo falar em público. O fato de pensar em falar em público faz com que eu comece a tremer, me dá boca seca, me dá dor de barriga, faz com que eu sinta meu coração acelerado. Tem algumas pessoas que começam a se manifestar no corpo mesmo. Começa a ficar tudo vermelho, vai aparecendo umas manchas vermelhas, assim, ó, pelo pescoço. E o simples fato de imaginar que ele está falando em público, ela já começa a manifestar esse tipo de sintomas, mesmo que ela não esteja falando. Se você começa a falar para ela assim, olha, se veja diante de uma plateia com 500 pessoas, essa pessoa já quase tem um troço. E vocês viram, gente? Olha que coincidência. Ontem eu estava na casa da minha mãe, e no Fantástico, estava passando um bloco falando especificamente sobre falar em público. Eu falei, Daniel, eles me copiaram. O Fantástico copiou meu assunto. E aí passou alguns desafios que foram passados pelas pessoas ali para desafiar, para vencer esse medo de falar em público. Então, o tempo todo, a partir do momento que a gente cresce, a gente tem que falar em público. Sejam reuniões de trabalho, seja apresentações que a gente tem que fazer dentro do ambiente corporativo, seja com amigos. Então, se eu estou num círculo de amigos, onde tem 5, 6 amigos, e eu vou falar desse ambiente, eu estou falando em público. Às vezes a pessoa acha que falar em público é falar para 1.000, 2.000 pessoas. Mas quando eu estou falando com 2, 3, 4 pessoas, praticamente já estou falando em público. E o que acontece? Por que surge, então, essa insegurança quando eu estou num ambiente, que é um ambiente familiar, onde eu consigo conversar, no Natal, no almoço de família, onde reúne toda aquela família e todo mundo conversando, e aí quando eu vou para o ambiente corporativo, que eu tenho que fazer a apresentação para 15 pessoas, dentro do ambiente de trabalho, surge insegurança. A gente vai entender o que acontece nesse processo, tá? Tá fazendo sentido, gente? Se tá fazendo sentido, vai colocando joinha aqui para mim, vai dando ok, coloca muito coraçãozinho. Para algumas pessoas, o falar em público é uma situação ameaçadora. E realmente isso acontece. A pessoa ela se sente tão insegura, o corpo dela recebe uma série de sinais, de transmissões, de que ela está sendo colocada numa situação de risco, a ponto do corpo muitas vezes entender que essa situação é uma situação de quase morte, de perigo iminente. Então, o que acontece? É uma programação dentro do nosso cérebro. A partir do momento que a pessoa sabe que ela tem que falar em público, ou que ela é exposta a determinada situação onde ela tem que falar em público, ela sente uma sensação como se alguém estivesse ameaçando ela. E aí, o que o corpo vai fazer? Vai liberar uma série de neurotransmissores, uma série de substâncias, de hormônios, que vão fazer com que o teu corpo manifeste alguns tipos de sintoma, que são taquicardias, tremores, dor de barriga, boca seca, dor de estômago. Então, no momento que a pessoa sabe que ela vai ser encaminhada para aquele determinado tipo de situação, ela já começa a sentir esse tipo de sintoma dentro do corpo dela. E tudo isso gira em torno de uma coisa, gente, que é o quê? É o medo de não ser aceito. Por quê? Dentro do ambiente familiar, muitas vezes a pessoa se comunica, muitas vezes a pessoa fala em público. No entanto, quando ela é exposta a um ambiente que não é um ambiente familiar, onde ela tem pessoas que ela não conhece e ela precisa falar, ela precisa se expressar, surge esse receio. Por quê? Surge o receio do julgamento. Todo ser humano, como é um ser social, ele quer ser aceito. E aí surge na pessoa essa questão de olhar e falar assim, nossa, o que essas pessoas estão pensando de mim? O que elas estão pensando da forma como eu estou falando? Será que elas estão conseguindo me entender? Será que elas estão me julgando por aquilo que eu estou falando? E aí, consequentemente, surge toda uma insegurança dentro do processo de comunicação.
Porque eu fico fantasiando. A gente fica criando monstros e esses monstros acabam se tornando tão grandes que a gente não consegue vencê-los. O medo é uma coisa que vem para paralisar a gente. E o ponto é, eu vou enfrentar esse medo, eu vou em direção a esse medo para superar essa adversidade, porque eu tenho um objetivo maior, ou eu vou ficar estacionado e ceder ao medo. Esse é o primeiro ponto que você precisa decidir, porque a gente precisa entender se você está realmente disposto a se expor. Porque muitas vezes, durante uma apresentação, gente, as coisas não saem da forma como nós pensamos. E aí a gente sempre coloca o quê? Um plano B. Então, sempre é necessário ficar pensando muito bem, repassando. Mas isso a gente vai falar mais pro finzinho, tá? Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, coloca o coração aqui pra mim, fala que você tá gostando. Lembrando que quem tem dificuldade de falar em público, quem tem receio de falar em público, dia 18/4, eu vou lá na The Campus Academy, em parceria com a The Campus Academy, a gente vai fazer um treinamento específico para quem quer falar em público, tá? Depois eu vou ver se a produção consegue pegar o link lá da outra live e jogar aqui para vocês, que o Rafael postou aqui. Você faz inscrição pela internet, tranquilo, sem problema nenhum. Já paga lá, se você quiser fazer parcelado, se eu não me engano, até consegue parcelar lá no cartão. Um valor super acessível, assim, bem camarada, para você desafiar o seu medo de falar em público e começar a aprender. Oi, Lucas! Tudo bem? Seja bem-vindo! Obrigado pelo carinho! Então, vamos lá. A gente precisa entender que, quando a gente fala de medo em falar em público, existem duas coisas. Primeiro, a segurança do quê? Que eu preciso ter segurança do que eu estou falando. Imagine você fazer uma apresentação, ir para frente de um monte de gente e, consequentemente, você não ter segurança daquilo que está sendo falado. O mínimo que você precisa ter é segurança do assunto que você vai falar. Então, é necessário que você estude muito, que você repasse o conteúdo, que você tenha tudo na ponta da língua. É lógico, eu posso usar alguns equipamentos tecnológicos, como apresentação. Aqui, gente, eu sempre uso aqui, ó, meus post-it, ó. Eu sou a menina do post-it. Então, às vezes eu tô aqui fazendo a live para vocês, eu coloco alguns tópicos que são a base para eu me lembrar sobre o que eu tô falando. Só que eu só me lembro do que eu tô falando porque eu estudei muito sobre esse assunto, eu tenho conteúdo e eu sigo uma estrutura de raciocínio que a gente chama de mapa mental para conseguir fazer isso, trazer isso para vocês, tá? E aí a gente tem um segundo ponto que é o quê? A insegurança que a gente constrói a partir de mitos que a gente surge. Sabe quando a mãe conta pra gente que existe um bicho-papão que mora dentro do armário? Eu conheci uma moça que hoje ela deve ter quase 40 anos, ela não deixou um armário aberto na casa dela, porque ela acredita, de certa forma, o subconsciente dela acredita no bicho-papão. Então, todo o armário da casa dela, antes dela dormir, ela sai pela casa inteira fechando todos os armários, porque a mãe dela falava pra ela, quando ela era criança, que existia o bicho-papão. Sabe aquela história de deixar o chinelo virado? Eu falei isso até numa apresentação. A gente fala que se deixa o chinelo virado, quem é mais novo não vai lembrar disso, mas quem tem um pouco mais de experiência vai se lembrar que a mãe e o pai sempre falavam pra gente o seguinte: olha, não deixe o chinelo virado, porque se você deixar o chinelo virado, seu pai ou sua mãe morre. E aí o que acontece? A gente cria uma crença, uma convicção de que aquilo é real, porque a gente foi programado para aquilo. E aí a gente cresce, adultos, a gente olha para o chinelo virado, você corre desvirar o chinelo. Mesmo sabendo que aquilo não vai influenciar em nada, né, no universo, a gente faz esse tipo de comportamento. Por quê? A gente desenvolveu uma crença em relação àquilo. E quando a gente fala de falar em público, acontece a mesma coisa. Às vezes a pessoa desenvolve uma crença de que falar em público é uma coisa extremamente difícil, de que falar em público é complicadíssimo, de que falar em público não é uma coisa fácil de se fazer, de que falar em público é uma coisa que com certeza vai dar errado. E ela cria esses fantasmas dentro da mente dela que não fazem sentido. Porque pode até ter acontecido alguma situação, mas não necessariamente aquela situação vai se repetir. Então, cada vez que acontece alguma coisa na minha vida, onde eu tenho uma experiência que não é tão boa assim, o que cabe a mim fazer? Trabalhar todo o conceito de ressignificação dentro dessa situação e entender que aquilo trouxe uma lição para mim, de como não fazer algo, por exemplo. Então, o primeiro ponto que você precisa olhar para a tua vida hoje e entender é o seguinte: quando eu falo falar em público, o que vem na sua mente? Qual que é a primeira imagem?
Tem pessoas que eu falo dessa forma, a pessoa fala assim, ah, eu subi no palco e caindo. Gente, mas quantas vezes subiu no palco e caiu? E quantas pessoas já subiram no palco, caíram, se levantaram e continuaram fazendo a apresentação? Então, são coisas que vão acontecer ou que não vão acontecer, mas que a gente cria uma série de tabus, porque a gente fica com medo daquele tipo de situação. Outro ponto importante é o seguinte, nós sempre buscamos modelos idealizados, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Daniel e falou assim, Glaucia, quem que é o melhor orador que você conhece, né? E eu sou apaixonado pelo Cortella, gente. Eu nutro uma paixão assim pelo Cortella, eu sou fã do Cortella, eu amo a oratória dele. Falei assim, olha, para mim a referência é o Cortella. É possível chegar um dia no padrão dele? Sim, é possível, eu posso treinar. Mas eu vou começar, imagine que hoje é minha primeira apresentação. Será que eu vou começar minha apresentação falando como o Cortella faz, com a mesma oratória, com a mesma didática que ele tem? Só se acontecer um milagre. Ou se você tiver uma aptidão, um dom natural para isso. Por quê? Quando a gente observa o Cortella, ele teve uma série de vivências, de aprendizados, ele construiu uma série de conhecimentos e praticou muito, e muito. Então, às vezes a gente vai fazer uma apresentação, e a primeira apresentação que eu vou fazer, ou quando eu vou me apresentar, falar em público, eu idealizo algo e eu acredito que aquilo vai ser daquela forma. Então, eu coloco um padrão muito alto. E aí, quando eu não correspondo a esse padrão alto que eu coloquei, eu vou me decepcionar, eu vou me sentir fracassado, eu vou achar que não tá legal, eu vou achar que não foi bacana, eu vou achar que eu sou um fracasso em falar em público. Só que o fato de falar em público é um constante aprendizado. A gente sempre vai se desenvolvendo, a gente sempre vai aprimorando. Eu mesmo, quando comecei a gravar os vídeos, para mandar os vídeos para a internet, outro dia eu estava vendo um dos primeiros vídeos que eu gravei. Eu falei, gente do céu, olha a diferença de quando eu gravei o primeiro vídeo para esses últimos vídeos que eu gravei. Tem muita diferença. Porque conforme você vai praticando, e aí eu volto a falar para você, se você não entende como se forma uma competência, você pode ir lá no YouTube ver uma série de vídeos que eu gravei especificamente sobre competências, que a gente fala sobre o chá, para entender melhor esse processo. Então, a partir do momento que eu pratico, que eu coloco em prática e eu faço quantas vezes for necessário, eu vou aprimorando cada vez mais a técnica de falar em público. Outro ponto, gente. Você sabe qual que é o maior medo da pessoa de falar em público? Além de falar em público, é dar branco. Você já viu esse termo? Ai, deu branco. A pessoa está no meio da apresentação, está falando alguma coisa, de repente some tudo, desaparece e ela não sabe o que falar. Esse é um dos principais medos das pessoas. E existem técnicas que podem te ajudar nesse processo para conseguir manter tua linha de raciocínio. Mas eu volto a reafirmar, tudo é prática. Quanto mais você pratica, quanto mais você faz, mais você consegue se aprimorar e crescer. E aí, o medo da avaliação negativa. Porque quando nós estamos falando, quando eu decido me expor e assumir um palco e falar na frente de várias pessoas, e falar na frente do meu chefe, constantemente vai vir um fantasma, que é a questão do medo da avaliação negativa. De ficar imaginando o que a pessoa está pensando de mim. E não cai de forma alguma nessa armadilha. Você não precisa pensar o que a pessoa está pensando para você. Você tem que estar ali, dar o teu melhor, fazer o teu melhor naquele momento, entregar o teu melhor. Se você está entregando o teu melhor, excelente. É o melhor que você pode fazer, não tem problema. Você vai treinar, vai se aprimorar, vai desenvolver essa competência e vai crescer cada vez mais. E aí, eu queria dar para você, então, 3 dicas bem legais para começar a desenvolver. É lógico, gente, que as dicas melhores, as mais legais, eu vou deixar para o treinamento dia 18/4 lá na Campus Academy, tá? Boa noite, Lúcia! Seja bem-vinda. Lúcia, há pedidos, especialmente o pedido seu, porque a produção me trouxe sua demanda. Nós estamos reprisando o assunto da live de sexta-feira. Então, se você chegou agora, essa live especialmente, o pessoal estava pedindo, que estava falando que não tinha ouvido, né? Vocês falaram que estava cortando muito o som. Então, se você está pegando agora, depois você assiste lá o comecinho da live, que vai ficar salvo aqui. E aí você vai ver o conteúdo. Já fez a inscrição? Aí, Lúcia, senti firmeza. A gente vai matar a saudade de tomar um café junto, né? Nossa, a Lúcia foi minha aluna do Senac, uma das minhas alunas mais aplicadas, gente. Meu orgulho. Vocês precisam ver que belezinha que ela é. Então, vamos lá. A gente precisa falar, então, sobre 3 dicas
que eu vou começar a dar uma pinceladinha para vocês para provar que é possível sim vencer o medo de falar em público. E se você começar a praticar essas dicas, você vai ver que você vai conseguir dominar esse medo, tá bom? Vamos lá. Qual que é a primeira dica? Primeira dica, trabalhe sua autoconfiança. Gente, a mesma energia que eu gasto para pensar que eu vou subir no palco, que eu vou fazer uma apresentação, que eu vou falar no seminário da faculdade, ou que eu vou expor uma ideia dentro da minha sala de aula, e todo mundo vai dar risada, e todo mundo vai tirar sarro de mim, e vai dar tudo errado, é a mesma energia que eu gasto para imaginar que tudo pode dar certo. Então, o primeiro ponto que eu preciso trabalhar para começar a me tornar uma pessoa, um ótimo comunicador, é trabalhar a minha autoconfiança. Então, tem pessoas que são extremamente inseguras, né? Eu já tive trabalhando com pessoas que você falava com a pessoa não abria nem a boca para falar. Assim, bom dia. Tudo bem? Tudo. A pessoa nem te olhava no olho. Aí vai dando aquela agonia, né? Porque dá vontade de dar um chacoalhão na pessoa. Vai, tudo bem, respira, faz pose de Mulher Maravilha, inventa qualquer coisa. Mas trabalhe sua autoconfiança, leia livros, faça coisas que te empoderem, que façam com que você acredite no teu potencial e acredite em você. Eu ouvi uma história bem interessante. Eu estava num congresso do Brian Tracy, lá em São Paulo, né? E o Brian Tracy contou essa história, que era a história de um rapaz que morava nos Estados Unidos e ele foi embora para o Canadá. Aí ele chegou lá no Canadá, constituiu família no Canadá, teve esposa, filhos e tal. E o que aconteceu? Ele comprou algumas terras lá no Canadá. Só que as terras dele, aparentemente, eram totalmente improdutivas. Eram terras que não eram boas. Então ele começou a passar muita necessidade, e aí esse homem acabou morrendo e deixando de herança terra para os filhos. E a vida inteira eles trabalhando e aquela coisa suada, sabe, dificultosa, até que um dia chegou uma empresa lá na terra dele e falou o seguinte: olha, a gente gostaria de escavar essas terras porque a gente acredita que tem petróleo aqui. E se tiver petróleo aqui, a gente vai pagar tanto para vocês e vocês vão ter um royalty de tanto em cima de cada barril de petróleo. Eles aceitaram. Detalhe, a terra era extremamente produtiva, tinha um poço gigantesco de petróleo lá. E aí eles foram, escavaram, no que escavaram começou a jorrar aquele petróleo. E aí o pessoal que sofria tanto para conseguir dinheiro para comer, chegou em determinado momento que eles não precisavam mais trabalhar. Porque o simples fato de ficar jorrando petróleo lá da terra já ia pagando, dando dinheiro para eles, e eles acabaram ficando milionários. Por que eu te contei essa história? Porque dentro de você existe um petróleo que está pronto para sair. O que a gente precisa fazer é escavar esse petróleo. Essa habilidade, esse teu potencial que está escondido aí dentro de você, é o que vai fazer você ter sucesso na sua vida. É o que vai fazer você ganhar dinheiro. É o que vai fazer você ser bem-sucedido. O que a gente precisa fazer é escavar aí dentro de você para trazer tudo isso para fora. E muitas pessoas, sabe o que acontece? Passam a vida inteira delas passando fome, entre aspas, sabe? Levando uma vida fracassada porque elas não param para observar as habilidades que ela tem escondido dentro dela. O potencial que ela tem. Então a gente trabalha isso para aflorar. Você sabe sim falar em público. O que você não tem é consciência disso ainda. Lá nesse treinamento eu vou te ensinar a desenvolver essa consciência. A gente vai escavar esse petróleo que está dentro de você e você vai ver como é que você vai conseguir superar esse medo e se tornar uma pessoa muito bem sucedida, um excelente comunicador, tá? Continuando. Oi, Lúcia! Boa noite, tudo bem? Já compartilha aí. Segunda coisa, gente. Uma dica fundamental. É muito legal essa dica. Você precisa se acostumar com o som da sua voz. Nós falamos, como assim? Para eu falar em público, eu preciso me acostumar com o som da minha voz? Sim. Uma dica legal, pega um gravador, pega um celular e grave a sua voz. E fica ouvindo a sua voz. Muitas pessoas, quando vão falar em público, o primeiro ponto que dá insegurança para elas falam assim: eu não gosto da minha voz. Eu acho que minha voz é isso, eu acho que minha voz é aquilo, e começa a colocar um monte de defeito na voz dela. Ou não está acostumado a ouvir o próprio som da voz. Quando você grava, quando você faz um vídeo, quando você grava a sua voz e você começa a ouvir a sua voz, você vai se adaptando à tua voz, mesmo que você não goste dela.
Ah, outra dica que é legal. Se você não gosta da sua voz, você pode procurar um fonoaudiólogo que vai te ajudar a trabalhar essa questão da sua dicção, da sua voz, a impostação de voz e uma série de outros fatores ligados à tua voz. Mas você precisa gostar de ouvir sua voz. Porque ela vai fazer toda a diferença, é a forma como você vai usar para se comunicar com uma plateia, se comunicar com as pessoas naquele momento. Então, começa a praticar isso, você vai ver que você vai começar a se adaptar um pouco mais à questão do som da sua voz. E o terceiro ponto, gente, que é o mais fundamental, não se cobre demais. Imagine que você passou a sua vida inteira morrendo de medo de falar em público. E aí, de repente, você decide que você quer romper com essa barreira, você quer escavar esse petróleo, desenvolver essa competência e criar essa nova habilidade na sua vida. Ah, eu posso começar falando por 500 pessoas? Pode, mas vai ser muito mais sofrível. Então, se você tem esse desafio, qual que é o primeiro ponto? Comece de pouco. Então, pegue seus parentes, suas famílias, grava vídeo e comece a se assistir, porque dessa forma você vai ver como é que você se apresenta, você vai ver quais são os seus vícios de linguagem, que a gente vai entender um pouco mais lá no treinamento. Você vai entender qual que é a tua comunicação, se você está expressando confiança para a pessoa que está te ouvindo, ou se você está passando insegurança em relação ao assunto. A dica fundamental é você gravar você e depois você se assistir. Eu garanto para você que isso é extremamente desconfortável. Você fica extremamente desconfortável. Não é nada confortável. Olha, eu já gravei vários vídeos. Até hoje eu me sinto desconfortável vendo meus vídeos. Vocês acreditam? Eu não gosto de ver meus vídeos, mas eu assisto os meus vídeos para estar constantemente evoluindo. Então, quando a gente fala de comunicação em público, um conceito que a gente tem que ter muito solidificado dentro da nossa mente, dentro da nossa perspectiva, é justamente o quê? Melhoria. Aí, voltei. Voltei. Tinha caído meu sinal, gente. Eu já estava chamando aqui, produção! Já estava gritando a produção, porque hoje a produção está comigo. Hoje ela não me abandonou. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Então, quando a gente fala dessa questão de falar em público, eu tenho que ter consciência de que eu preciso ter uma melhoria contínua. Eu sempre tenho que estar em processo de desenvolvimento. Eu tenho que ver pessoas que me inspiram a falar em público, né? Por exemplo, Obama, Steve Jobs, o Cortella, que são pessoas assim que têm uma oratória fantástica e que conseguem trazer. Eu costumava assistir muito, buscar discursos de Martin Luther King, por exemplo, que foi um orador fantástico, que mobilizou várias e várias pessoas. E, além de tudo, ler muitos livros. Vocês viram o quanto de livro que eu tenho aqui, né? Estudar muito, se aprimorar, porque cada vez você vai descobrindo novas técnicas, você vai desenvolvendo novas habilidades, identificando em você pontos fracos que você precisa otimizar, que você precisa desenvolver ainda mais, que você precisa aprimorar dentro da sua vida. E aí você vai se desenvolvendo, vai vencendo o medo de falar em público. E quando você perceber, você nem tem mais medo de falar em público. Você já está fazendo disso uma parte. É lógico, na primeira apresentação, a dor de barriga vai vir a ansiedade, vai vir a boca seca, vai vir uma série de situações. No entanto, conforme você vai se expondo a essas situações, consequentemente, você vai melhorando, vai se aprimorando, até o ponto que isso se transforma em algo natural para você. Faz sentido, gente? Se faz sentido, coloca um coração, muitos corações aqui para mim. Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Tem pergunta, coloca pergunta para mim. Gente, fala comigo. Conversem comigo, pessoas. Não tem pergunta? Acho que o pessoal não tem pergunta hoje. É que teve uma oscilação da live, daí caiu um monte de gente, né?
Aí até voltar demora um pouquinho. O pessoal. E aí, gente, vocês gostaram? Vocês gostaram? Fala aqui, coloca o coração pra mim, fala que vocês gostaram. Manda um recadinho pra mim falando que vocês gostaram. Não esqueçam de fazer inscrição de vocês lá no site. Tem um link do curso Como Falar em Público, Como Vencer o Medo de Falar em Público, lá em parceria com a The Campus Academy. Divulgue isso. Olha, gente, eu preciso muito da ajuda de vocês para divulgar isso para as pessoas. Vamos atingir o máximo de pessoas possíveis, porque eu quero eliminar essas pessoas esse medo de falar em público. Eu quero quebrar tabus. E eu dependo de vocês para me ajudar para chegar nessas pessoas que têm esse medo. Lembrando que o número é limitado, tá? Então, a gente, por conta do espaço, não tem muito espaço lá, não é muito grande. Então, a gente está limitado ao número de 30 pessoas. Então, se você não fez sua inscrição ainda, geralmente a gente acaba deixando para a última hora. E aí, se deixar para a última hora, vai acabar a vaga e aí você vai perder esse super treinamento bem legal. Hoje a gente vai falar sobre como vencer o medo de falar em público, tá bom? Gente, vou me despedindo. Tem algum exercício? Para evitar o quê, Lúcia? A Lúcia está perguntando, tem um exercício que podemos fazer para evitar isso? Para evitar o medo de falar em público, você está perguntando? Ou para evitar as sensações que acontecem do medo de falar em público? Esperando a Lúcia responder. Quê? Eu tô vendo. Fala pra mim o que ela falou. Ah, sim. Travar e esquecer o assunto. A produção estava me ajudando. O que acontece é o seguinte. O nosso cérebro, ele é uma maquininha perfeita, tá? Então, toda vez que a gente vai trabalhar, existem pessoas que têm o que a gente chama de atenção multifocal. Então, elas conseguem utilizar, de certa forma, oscilar a atenção dela entre um ponto e outro. Algumas pessoas, elas têm uma atenção muito focada. E aí, o que acontece? Por exemplo, você está fazendo uma apresentação. Aí chega uma pessoa e fala assim, ó, você está terminando? Você fala assim, tô. O momento que ela vai regressar ao ponto em que ela estava falando, dá aquela sensação de branco, ela fala assim, o que eu estava falando mesmo? Né? O que é uma dica bacana para vocês fazerem isso? Para trabalhar isso. Primeiro ponto, é sempre deixar muito claro qual que é a linha de raciocínio que você está seguindo. E qual que é a palavra mais importante dessa linha de raciocínio. Por exemplo, eu estou o tempo todo conversando com vocês aqui, estou fazendo a apresentação, e aí, às vezes, eu olho a pessoa que entrou, mando abraço, mando beijo, falo para compartilhar, mas volto na minha linha de raciocínio. Por quê? O ponto-chave daquela linha de raciocínio, ele está guardado aqui, ele fica guardado na minha mente. Então, é algo que você desenvolve com treino. Agora, uma dica, às vezes a pessoa está fazendo a apresentação, a pessoa chega para você e fala assim, a pessoa pergunta e você acaba perdendo sua linha de raciocínio. O que você pode fazer é o seguinte, faça toda a apresentação, quando chega no final da apresentação, você fala, no começo da apresentação, desculpa, você chega no começo da apresentação e fala assim, gente, eu vou fazer a apresentação, quando a gente chegar no final da apresentação, eu respondo as perguntas. Então, é uma forma de você não ser interrompido durante a apresentação para não perder sua linha de raciocínio. Mas isso, Lúcia, é prática, tá? Então, conforme você vai fazendo a apresentação, você vai desenvolvendo essa linha de raciocínio, que a gente chama de mapa mental, que funciona como se fosse um esqueleto dos assuntos que você está falando, e esse esqueleto vai ficando estruturado na sua mente. Então, você consegue sempre retomar o teu raciocínio. Mas tenta fazer isso. No momento que você está apresentando, lembre-se da frase que gerou aquela estrutura, do ponto principal dali, tá? Então, sempre mantenha isso na sua mente. Consequentemente, você vai treinando isso. Essa habilidade eu desenvolvi na época da Natura. Então, como eu trabalhei na Natura há muito tempo, quase 7 anos, eu fazia encontros Natura, eu fazia treinamentos, e era muito constante isso na minha vida. A cada 21 dias eu tinha apresentação, tinha treinamento, e uma série de treinamentos que eu precisava aplicar nas consultoras.
Então, com o tempo, eu fui desenvolvendo isso, porque aconteciam essas questões das pessoas perguntarem no meio, de acontecer alguma interrupção, e aí você tinha que prestar atenção em tudo que estava acontecendo no ambiente. E aí você vai desenvolvendo esse tipo de atenção multifocal, você consegue oscilar seus pontos de atenção e não perder a tua linha de raciocínio no momento em que você está falando e no momento que você está passando aquela mensagem para o teu emissor. Uma coisa também que pode prejudicar, por exemplo, eu estou falando com vocês, eu vou e pego o celular. Eu desfoquei. Existe algo que a gente chama na comunicação, chamado de rapport. A gente vai entender um pouco mais sobre rapport lá na The Campus Academy. Mas rapport é a conexão. Cada vez que a conexão é barrada, cada vez que a conexão é rompida, eu quebro esse elo e eu preciso restabelecer essa conexão dentro da minha comunicação. Então, acontece isso também da pessoa que às vezes acaba esquecendo o que ela estava falando, porque existe uma ruptura no processo de comunicação. Se você passou por uma situação assim, você está falando com uma pessoa, por exemplo, você está num café, tomando um café, a pessoa vai, você está conversando com a pessoa vai pegar o celular e fica assim, ó. Aí a pessoa fala assim, o que você estava falando mesmo? Aí a gente fica todo sem graça, não fica? Fica todo sem graça, porque parece que a pessoa não está prestando atenção na gente. Então, essa questão de trabalhar o rapport da comunicação, essas conexões também são fundamentais. Às vezes a gente perde, quebra o elo, e quando eu quebro o elo, eu quebro essa questão da minha linha de raciocínio, do meu pensamento em relação ao que está acontecendo ali. Esclareceu a dúvida, Lúcia? Se esclareceu a dúvida, coloca aqui um coraçãozinho. Dá vontade de esganar, dá vontade de esganar. Porque você está tão ligado ali, né? Você está tão conectado com a pessoa, de repente ela vai e quebra a conexão pegando o celular. Fala, deixa eu ver a mensagem aqui, né? O celular recebe uma notificação, ela vai ler a notificação, vai escutar um áudio, vai ver o que aconteceu no Facebook dela, aí ela volta para o processo de comunicação. Né? A gente fala que tem questão de etiqueta empresarial hoje em dia, e os meus alunos do Senac foram ensinados nisso, que se eu estou numa reunião, o mínimo que eu tenho que fazer é desligar o meu celular ou colocar meu celular no modo avião e baixar a tampa do meu notebook. Porque é extremamente desconfortável. Imagina para uma pessoa que está fazendo uma apresentação, ela está no meio de um ambiente e aí está todo mundo assim, mexendo no notebook, olhando para o notebook e a pessoa falando lá na frente. É extremamente desconfortável. Então, nunca faça isso num ambiente empresarial, numa empresa, até mesmo com família, gente. Você está lá mexendo no notebook e a pessoa falando com você. Você não vai ouvir o que a pessoa está falando porque você não está 100% conectado a ela. Então, é muito deselegante. Não faça isso em hipótese nenhuma. Se você vai sair para tomar café com um amigo, vá tomar café de verdade com esse amigo. Deixe o celular desligado, guardadinho ali, sem ter que ficar, sabe, olhando, verificando notificações. É muito feio isso, tá? Por nada, Lucy. Mais alguma dúvida, gente? Vocês têm mais alguma pergunta? Se não tiver pergunta, a gente vai encerrar. Gostaram desse horário? Vocês gostaram desse horário de segunda-feira, às 9 horas da noite? Tá melhor que o horário de quarta-feira? Depois vocês falem pra mim aqui se vocês gostaram mais desse horário. Porque a gente tá tentando encaixar um horário de live legal para todo mundo, tá? Então, se é mais legal na segunda-feira, depois você me avisa. Daí a gente fez live na sexta-feira também. A gente tá testando todos os dias, gente. A gente vai fazendo isso, vai testando para ver o que dá certo. Aí, que der certo, que ficar melhor para vocês. Daí a gente vai aplicar realmente, efetivamente, tá bom? Então, vou me despedir de vocês. Vejo vocês dia 18/4 lá na The Campus Academy para a gente fazer o nosso curso de como vencer o medo de falar em público, tá bom? Oi, Lu, ela chegou agora. Lu, tá terminando. Mas vai ficar salvo aí no Facebook. Depois, se você quiser assistir, a gente está falando de 3 passos para vencer o medo de falar em público, tá bom? Um beijo para todo mundo, gente. Até a nossa próxima live. Conto com vocês lá no treinamento do The Campus Academy. E depois a gente vai postar o link aqui para quem quiser se inscrever, para você compartilhar essa live com as pessoas que têm medo de falar em público. Vamos ajudar essas pessoas a vencer de uma vez por todas esse medo de falar em público, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima live, tá? Tchau!